Eu me chamo Ellen Cipriano, eu sou mãe, sou professora, criadora de conteúdo na internet, ativista pela educação com ênfase em raça e mestranda em educação pela Universidade USP. Eu dou aula numa unidade rural para alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. A gente tem uma cultura afro-brasileira fortemente marcada pela herança dos nossos ancestrais africanos que vieram, para o Brasil no período da escravidão. E quando a gente pensa em cultura africana, tem se tornado um pouco generalista falar em a cultura africana, porque a gente sabe que o continente africano é um continente multiétnico, é um continente multicultural, diversas línguas, diversos costumes, e não dá para resumir tudo isso em uma única África. São as culturas africanas, e aqui no Brasil a gente tem isso muito forte, porque somos o país fora da África com o maior número de pessoas negras, e a cultura, a música, a culinária, a literatura é fortemente marcada por essas influências que vieram para cá no período da escravização. Bom, as religiões de matriz africana, elas têm um potencial cultural muito grande, o candomblé, a umbanda, trazem aí fortemente marcada a questão dos orixás, a questão da tradição, a questão dos mais velhos, e isso é extremamente importante para criar esse senso de comunidade. Eu acho que uma forma de garantir que as pessoas possam expressar sua fé livremente é garantir esse exercício livre da fé. É o Estado, políticas públicas, garantir que as pessoas possam exercer, manifestar sua fé de maneira livre e sem retaliação, sem ser vítima de preconceito, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, as religiões de matriz africana, elas são extremamente perseguidas. A gente ganha quando a gente percebe que jovens negros estão furando a bolha, estão ascendendo socialmente, estão modificando as suas comunidades, estão levando a voz das comunidades, das favelas, para os grandes centros urbanos, trazendo discussões, reflexões. Eu acho que a gente perde um pouco quando isso fica no campo do mainstream, fica associado à riqueza, à ostentação, pensando um pouco pelo lado do funk, que às vezes vem carregado muito dessa coisa de que precisa ter uma roupa de marca, precisa ter um cordão de ouro, quando na verdade a manifestação cultural ela é muito maior e muito mais ampla, e ela pode atingir vários níveis e várias pessoas de maneira muito significativa, porque traz uma coisa de pertencimento, de orgulho, e eu acho que isso é um dos pontos muito positivos quando a gente pensa na musicalidade negra, na musicalidade afro-brasileira. A luta se fortaleceu através de várias frentes, Na educação, é um espaço fortemente marcado por essas questões que buscam entender, compreender como se desenvolve a questão do negro na sociedade, em que espaços a gente está ocupando, como a gente pode chegar nesses espaços. Na questão cultural, a gente tem muitos exemplos, e eu acho que um dos maiores exemplos quando a gente pensa em cultura é o Teatro Experimental Negro, que foi uma criação do Abdias do Nascimento, um grande líder do movimento negro brasileiro. Foi deputado, trouxe aí a baile questões importantíssimas. Então eu acho que é basicamente isso, é a busca, o resgate
e o fortalecimento através de várias frentes e principalmente da cultura, que mexe numa parte muito subjetiva do ser negro. Em São José dos Campos e no Vale do Paraíba existem muitas manifestações políticas sociais, culturais, referente ao que o negro busca para crescer, para se valorizar. A gente tem exemplos de coletivos negros aqui em São José, que se movimentam, que se articulam, mulheres do rap, tem o coletivo Melanina do Vale, que já há alguns anos vem aí trazendo as questões da mulher negra. A gente tem o grupo de jongo, Mistura da Raça, que além de levar a cultura jongueira, tem um centro cultural que fala sobre a questão negra, que valoriza, e é uma mulher preta, um homem preto que coordenam, ela é professora. Então eu acho que existe aqui no Vale uma manifestação muito forte em Jacareí com o Betinho, a gente tem a Batalha dos Trilhos, que vem aí com a cultura hip hop, fortalecendo. A gente sabe que a cultura do rap é uma cultura muito importante, que tirou muitos jovens no mundo do crime, que colocou um sentido na vida desses adolescentes, desses jovens, com as batalhas de slam, com as batalhas de rap. Então eu acho que, culturalmente falando, a gente é muito forte aqui no Vale do Paraíba. As cotas, elas vêm como, né, uma ação imediata para uma reparação histórica. Eu acredito que talvez aí em alguns anos ela não seja mais necessária, mas eu acho que por enquanto ela ainda é um meio de promover a inclusão, é um meio de promover o acesso de pessoas que têm uma escolaridade pública deficitária, né? A gente vive aí um sistema escolar excludente que tenta de várias maneiras minar pessoas pretas e pobres desses espaços de fomento à cultura, esses espaços de fomento científico. A academia, ela é extremamente excludente, racista, discriminatória. Então a gente precisa acessar, e as políticas públicas, elas são um meio de fazer com que a gente esteja nesses locais, contando as nossas histórias, fazendo os nossos estudos, não como objeto de estudo, mas como um agente concreto nessa ação. Bom, eu sou pesquisadora, né, da literatura negra infanto-juvenil, é o meu objeto de estudo, e no Vale do Paraíba, eu confesso que eu não conheço muitos escritores negros, mas uma que eu conheço, trabalho e admiro, tanto a escrita como também a forma de se portar, é a Luciana Brauna, né? Ela está aí lançando seu segundo livro, né, Partos Pandêmicos, que ela escreveu nesse período da pandemia que ela estava gestando, e é uma experiência de leitura maravilhosa, porque como é o gestar num estado de morte, que foi o que a gente vivenciou há 2 anos, mais ou menos. Então ela é uma escritora muito potente, ela é uma escritora que com certeza vai despontar aí, eu tenho certeza. Outra escritora negra aqui de São José dos Campos que eu gosto bastante é a Jéssica. A Jéssica, ela escreve literatura jovem, adulto, que é uma literatura que eu gosto bastante, que é uma literatura que conversa com os jovens, que a gente pode levar para dentro das escolas, que propõe reflexão, que traz vários temas que a gente pode debater em sala de aula, e é extremamente importante e necessário fazer com que os jovens, principalmente os jovens negros, tenham acesso à literatura que converse com eles, que dialogue com eles, né? Os jovens precisam se sentir acolhidos, e a literatura é um espaço que permite que a gente faça, né, essas conexões, que a gente vivencie essas outras vidas sem necessariamente ter que passar pela dor de vivenciar uma situação de racismo. Através das histórias a gente consegue perceber, refletir e pensar sobre. E eu acho que esse é um dos grandes pontos da literatura, né? Uma das grandes sacadas da leitura, que a gente poder refletir a partir da história do outro, sem necessariamente passar por aquilo. Eu estive na escola
que fica no bairro Perim dos Palmares, e lá a gente vê que tem um movimento muito interessante dentro desse espaço escolar para fazer as crianças vivenciarem culturas diferentes, para vivenciar mais a cultura negra. Eu acho que o esporte, como um meio de desenvolver habilidades, um meio de socializar, é extremamente importante. Aprender capoeira nas escolas seria uma oportunidade efetiva, inclusive, de fazer valer a Lei 10.639, que garante a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro-brasileira nas instituições públicas e privadas. E a gente sabe que essa lei ela não é aplicada por inúmeros fatores, mais que o preconceito e a discriminação racial são fatores determinantes para que não se desenvolva nenhum tipo de atividade. E eu acho que a capoeira ela é uma atividade que alinha várias coisas positivas, inclusive a história por trás do esporte, e seria valiosíssimo se as escolas abrissem espaço para esse tipo de atividade, resgatando aí junto a história da prática, né, e como ele se desenvolveu, como se criou isso aqui no nosso país. Bom, mais uma vez eu vou citar o exemplo da literatura, que é algo que eu vivencio muito bem, e aí tem um livro que eu li há uns 2 anos atrás, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que inclusive ganhou o Jabuti como melhor livro. E é um livro que fala sobre a questão do negro, né? Fala sobre a questão do homem negro. E esse livro ele foi explorado de muitas maneiras. E hoje esse livro virou uma peça de teatro, onde homens negros estão ali apresentando aquela história que a gente leu. A gente tem a forma, ela ali viva, sendo expressada de uma maneira muito bonita, poética, como o livro é. O livro é muito forte, mas ele também é muito bonito. Torturado, que é um livro também que foi muito bem aceito, né? Teve seus direitos vendidos, então a gente pode esperar que venha uma produção audiovisual desse material e assim traz discussões importantíssimas sobre a questão do latifúndio, sobre a questão dos ribeirinhos, sobre a questão dos quilombolas, e são assuntos assim que a gente precisa, né, conversar, que a gente precisa dialogar, porque são pessoas que têm seus territórios ameaçados pelos grileiros, por essas pessoas que veem esses espaços apenas como possibilidade de fazer dinheiro e esquecem que ali naqueles espaços existe uma cultura, existe uma história, não só, né, das pessoas negras, mas das pessoas indígenas também, que são, né, os povos originários dessa terra e precisam ser respeitados. Então, aqui acontece bastante coisa, culturalmente falando, aqui em São José dos Campos, né? Existe aí o Fundo Municipal de Cultura também, que promove, né, editais para publicação de livros, peças de teatro, enfim. Mas eu acho que a população negra ainda tem um pouco de dificuldade, né, de acessar esses editais, porque falta ali um aporte teórico, falta ali conhecer um pouco da linguagem, de como se comunicar, de como escrever um projeto. Isso dificulta um pouco o acesso de pessoas negras também. A cultura, né, teatro, essas coisas acontecem muito longe dos espaços periféricos. E aí muitas pessoas negras não se sentem à vontade de ir para essas áreas centralizadas, né, para adentrar esses espaços, porque não se sentem confortáveis. Aqueles espaços não são feitos para nós. Então eu acho que ainda precisa ter um movimento, né, no sentido de acolher essas pessoas, né, de descentralizar essa cultura, de levar mais para as regiões periféricas, para as áreas periféricas, para que elas se sintam mais à vontade em estar adentrando esses espaços, em estar indo a uma peça de teatro, a uma exposição, enfim, eu acho que é isso. Bom, para introduzir a culinária afro-brasileira nas escolas, eu acho que é só querer. É uma questão da gestão das escolas, né, de proporcionar
a apreciação dessa culinária. Eu conheço escolas do estado que já fazem isso, pelo menos uma vez no mês, uma vez na semana, trazem a feijoada, principalmente em datas como, né, novembro, que tem o Dia da Consciência Negra, é mais latente essas questões, mas eu acho que poderia ser algo introduzido ao longo do ano inteiro, para as pessoas saberem, conhecerem a história desses alimentos e terem a oportunidade de provar. Ou um bolinho de feijoada, que é coisa bem fácil de fazer também, não tem muita questão ali. Eu acho que é mais ter boa vontade de introduzir. Eu acho que, na minha opinião, é isso, porque as escolas, elas têm certa autonomia, né, para gerir ali os seus eventos, as suas manifestações artísticas, né, ter um cardápio diferenciado. Isso a escola tem a liberdade de fazer, então basta querer. Eu acho que são os africanos. O Brasil não seria o Brasil que se não tivesse existido, né, esse movimento de trazer esses negros pelo Atlântico. A gente sabe que foi numa situação degradante, humilhante, cruel, revoltante, perversa, por vários fatores, mas aconteceu, né? É marca da nossa história, e eu acho que quando essas pessoas vieram para cá, socializaram com os indígenas, construíram inúmeras coisas na linguagem, na culinária, na cultura. Isso foi de um potencial muito grande. Hoje nós somos os descendentes desses povos, né? Descendemos desses homens e dessas mulheres, carregamos nas nossas famílias, né, costumes, crenças, falas, ditados que a gente já nem sabe mais de onde veio, nem como surgiu, mas a gente sabe que tem um ponto de partida, que é a África. Nesse sentido, de pensar futuros possíveis para a comunidade negra, eu sou do time dos esperançosos. Eu sou daqueles que vão lutar, que vão fazer, que vão estudar, que vão difundir o conhecimento, que vão acolher, aproximar, formar quilombos, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito muito na educação como meio de transformação social, como meio de reflexão, e eu acho que a gente pode esperar das próximas gerações negras muito isso, muito movimento na área acadêmica, muito trabalho em relação a pensar o negro em todos os espaços, na sala de aula, né, nos espaços políticos, dentro da própria academia. Da literatura, eu só vejo coisas maravilhosas, assim, porque a gente tem descoberto escritoras e escritores maravilhosos que estão trazendo histórias muito bonitas, histórias muito reflexivas. Então eu tenho um sentimento muito forte de esperança, né? Aqui no Vale do Paraíba, eu observo muito esse movimento que tem aqui. Então, na nossa cidade, a gente tem um centro de convivência negra, acontece várias coisas, né? A gente tem os coletivos que trabalham, tem eu com o meu clube de leitura, o Quilombo Literário, que também está aí fazendo esse movimento de resgatar e ampliar a literatura negra. Então, é isso, eu tenho bastante esperança para o que está vindo por aí, porque a gente conquistou coisas relevantes, coisas importantes, que nem de longe é o suficiente, mas já é um caminho. Eu penso que só através da educação, né, a gente tem caminhos aí concretos para modificar a realidade da população negra, no que diz respeito a conhecimento, a desenvolver conhecimento, mas eu acho que a gente precisa do poder público do nosso lado, com políticas públicas
para a inserção do negro em cargos de poder, porque a gente sabe que é muito difícil, porque precisa de muito estudo, e a gente sabe que a educação pública é deficitária, e a maioria das pessoas negras advém dessas escolas, então não tem como, a matemática não fecha, então a gente precisa que os governantes tenham esse olhar, a gente precisa que as autoridades, elas também sejam mais imparciais quando a questão é pensar em políticas para a população de maneira geral, porque a gente sabe que hoje existe, né, o genocídio da população negra, o encarceramento em massa, que são estruturas institucionais que foram criadas para fazer com que a gente permanecesse nesses lugares de subserviência, nesses lugares de pouca ou baixa, de pouca ou nula escolarização, e tem a dificuldade da mobilidade. Então a gente precisa de políticos comprometidos de fato com a mudança, né, com a preservação da cultura negra, da cultura indígena, desses espaços demarcados do povo quilombola, do povo indígena, porque eu acho que só a gente respeitando a cultura do nosso país, só a gente respeitando a população do nosso país é que de fato as coisas vão mudar de maneira efetiva, né? Esse pacto narcísico da branquitude precisa acabar, a gente precisa de uma equidade maior entre as raças. A gente sabe que biologicamente raça não diz nada, mas também que a cor da pele diz muito, então a gente precisa olhar com mais sinceridade e encarar o problema de frente. Nós somos um país racista, as instituições são racistas e é preciso que olhe para esse problema, para que enxergue esse problema, para que de fato esse problema seja discutido e resolvido.